Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. Hoje temos uma convidada muito especial, a Sara Martins. Ela vai nos falar um pouquinho dela, da passagem dela do Brasil para o Reino Unido e entre os negócios dela que ela tem, várias que ela vai nos falar aqui, mas fiquem atentos, comentem aqui em baixo e eu vou vos apresentar, ou seja, ela vai se apresentar para vocês e fiquem atentos, fiquem até no final, comentem então, tá bom? Antes de mais, e agradeço por ter vindo, eu agradecia que se apresentasse para quem nos escuta. Sim, bom, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, então, eu acho que primeiro a gente pensa muito parecido, né, então já me senti assim, já me sinto à vontade, né, a gente nem começou a falar ainda, até antes eu estava falando, né, para o Manuel, vai ser difícil parar de falar. Eu me sinto muito à vontade aqui, enfim. Meu nome é Sara, eu sou do interior de São Paulo, né, no Brasil. Eu vim para a Inglaterra com a desculpa, né, que a gente sempre acha que vem por um motivo, na verdade é outra coisa. Eu vim para aprender inglês, eu ia ficar 1 ano, e estou aqui há 14, né? 14 anos. 14 anos, então é uma coisa que eu tinha um trauma de inglês, e eu precisava aprender inglês, eu sentia que o inglês, ele abre portas, né, você aprende Exato. muita coisa, então tudo que está acontecendo no mundo começa em inglês, depois que é traduzido. Eu falei, não posso ficar perdendo meu tempo esperando as pessoas traduzirem e ainda por cima não vai ser a tradução literal das coisas. Exato. Então eu resolvi aprender inglês e como eu estava com muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade mesmo, eu falei, eu vou aprender por osmose. Eu vou no olho do furacão descobrir, né, como que funcionava. E então é isso, quando eu cheguei aqui, eu entrei na limpeza, né, porque eu não tinha conhecimento e tal, né, falando mais por mímica do que outra coisa. Exato. É isso. E aí, só que como a gente já tem, assim, acho que é um instinto nosso mesmo, né, até como a gente funciona, né, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre entreguei o meu melhor em tudo que eu faço, não tinha frescura, né, então mesmo saindo de um emprego legal no Brasil, trabalhava em agência de publicidade, era formada em publicidade, já estava 10 anos no mercado, mas a gente pensa, né, tipo, eu quero crescer, e se eu tiver que começar do zero em alguma coisa que nunca é do zero, eu vou entregar o meu melhor e vou levar as minhas qualidades que eu tinha, né, do Brasil para cá. E foi assim, então em 3 meses, mesmo sem muito inglês, eu já fui crescendo, já virei supervisora, aí depois passei para outra empresa, pouco tempo também já estava supervisora, e depois foi quando o meu inglês melhorou, comecei a trabalhar em restaurante, também, sei lá, pouquíssimo tempo já estava treinando as pessoas, e tudo coisas assim que eu nunca tinha feito antes. Exato. Né, só que a gente sempre, né, com aquele intuito de aprender, né, sempre dar o melhor. Aí depois fui trabalhar em escritório, comecei a trabalhar em tecnologia, uma empresa que trabalhava para o Google, e ali foi onde eu comecei a desenvolver mais essa parte, eu sempre fazia, assim, um pouco de coaching nas pessoas, assim, sempre ajudava, mas era uma coisa que não era profissional ainda, né, e ali dentro da empresa eu comecei a perceber que eu desenvolvia as pessoas, e elas vinham falar comigo, mesmo que não fosse, que eu não fosse a pessoa que dava as melhores notas para elas passarem, né, eu literalmente era a segunda pessoa que mais marcava as pessoas que davam nota baixa, porque assim, eu sou muito criteriosa, sou muito exigente. E mesmo assim elas pediam para fazer comigo que eu fosse a pessoa que cuidava delas, porque elas aprendiam comigo. Exatamente. Né? Então, ali eu comecei a desenvolver essa área, né, do coaching, depois fui estudar, né, porque daí você quer fazer as formações, eu fui fazendo uma psicanálise, fiz outras formações de neurociência também, e juntei tudo, né, e criei meu jeito, né, de falar com as pessoas. Então, acho que o que eu faço, assim, hoje, é o que eu fiz comigo, que funcionou comigo, por isso até que eu me chamo de mentora e não de terapeuta ou não de coaching, porque mesmo eu tendo a técnica, eu só vou trabalhar com as pessoas o que eu fiz comigo primeiro. Exatamente. O que funcionou comigo primeiro. Entendeu? E aí, sim, acho que eu estou apta a ajudar as pessoas, né, a cortarem caminho. Acho que é mais ou menos isso. Exato. Por isso é que a gente precisa de mentores, para o caminho ser mais curto. Sim. E não ter, passar por várias coisas que o mentor passou, e para reduzir para quem é mentorado. Sim. Isso é muito bom. Vamos puxar um pouquinho para trás. Qual foi o ano que veio para Londres? E porquê que veio para Londres? Eu vim, eu estou assim, é umas 3 horas mais ou menos, né, de Londres. Eu estou em Bournemouth, que é uma cidade já mais de praia, assim, né, a gente tenta lembrar um pouquinho do Brasil. Exato. É uma praia gelada, mas... Qual foi o ano que veio?
Eu não sei se foi 2011, eu acho. 14 anos, foi 2011, mais ou menos. Então, e veio diretamente para Londres ou para onde reside hoje? Eu fui para Dublin primeiro, okay. Porque era onde tinha o visto, né? Porque em Dublin, quando você, eu não sei como é que tá agora, mas em Dublin você não, porque não tinha assim passaporte, não tinha nada europeu, nada disso. E aí eu vim com visto de estudante, que eu podia trabalhar 6 meses e estudar 6 meses, né? Mas eu vim no meio de uma crise financeira, não tinha emprego. A crise financeira aqui, no Reino Unido? Era no mundo inteiro, assim. Mas, né, então, literalmente, eu fiquei 3 anos me preparando financeiramente para em 3 meses acabar o dinheiro. E não tinha emprego. Né? Literalmente, eu aplicava até para, assim, limpeza de McDonald's, que geralmente é uma coisa que as pessoas já sabem que é mais fácil, assim, que tem mais vaga. Não tinha, porque eles estavam dando prioridade para quem era do país, o que faz sentido. Então, foi uma correria danada. A última semana eu lembro que eu tinha 2 euros por dia para comer, e era um daquele cheeseburger, né, que era só pão, carne e queijo, era um de almoço e um de janta. Foi assim minha última semana inteirinha. Aí eu já tinha um voo para Inglaterra, meu ex na época, né, eu estava com ele, morava aqui, e eu morava lá. Exato. E aí eu vim para cá. E aí a gente acabou, né, casando e tal, oficializando, a gente já estava já 5 anos juntos. E aí eu consegui o visto, e aí é mais fácil, né? Porque junto com ele eu já conhecia as pessoas e tal, e consegui meu primeiro trabalho limpando banheiro de rodoviária. Sim, senhora. Qual foi o primeiro... O que é que faz hoje em dia? Essa é a pergunta. O que é que faz hoje em dia aqui no Reino Unido? Agora eu faço mais, assim, a parte dos minhas mentorias mesmo, né? Então eu tenho a minha empresa, né? Então e qual eu trabalho é o nome com coaching. É Sara Martins, Sara R. Martins, né? Que é Sara Rosa, que é o sobrenome da minha mãe, e o Martins, que é do meu pai. Exato. Então, eu trabalho, assim, tanto com as pessoas que querem alguma coisa no profissional, porque às vezes o que acontece é que muita gente vem para mim querendo fazer uma transição de carreira, ou querendo crescer, virar líder, alguma coisa assim, e a gente acaba descobrindo que o negócio é mais embaixo, né? Então, a intenção inicial é trabalhar essa parte profissional, mas acaba a gente percebendo que a coisa, né, é mais pessoal do que outra coisa, né? Então, tem gente que chega, por exemplo, para mim, querendo fazer uma transição de carreira, e a gente descobre que ela gosta da carreira dela. É só a forma que ela está enxergando é que não, né, não é o que ela pensava. Isso falámos há pouquinho, cortar o caminho. Enxergar, ter clareza. As pessoas não têm clareza das coisas, né? Tem muita gente que chega para mim bem perdida, assim, não sei mais o que fazer da vida, não sei mais o que eu quero, né? Ou quer trocar de empresa, quer trocar de emprego, fica, né, a cada hora vem com uma ideia nova de negócios, né? Cada hora pensa num business diferente, mas na verdade é só descobrir o que ela gosta. Exato. É que o trabalho vai ser igual, você vai ter trabalho para fazer. Então, né, tem gente que chega achando que vou fazer isso porque dá dinheiro. Até você chegar ao ponto de dar dinheiro, você vai ter que trabalhar muito naquilo. Então, escolhe uma coisa que você gosta, senão vai virar insuportável. A gente vira o nosso pior chefe quando a gente trabalha para a gente mesmo, se a gente não escolher o que a gente gosta. Exatamente. Onde é que as pessoas podem encontrá-la? Pode ser pelo meu Instagram, pode ser pelo LinkedIn. Pode falar para quem nos escuta. É sara.r.martins. Então, se eu colocar Sara R. Martins, e com um ponto entre o R, né? Um ponto antes e um depois. Ou no meu LinkedIn, que é Sara, acho que está como Sara Martins, no YouTube, né? E ali tem todos os canais. No Instagram é mais fácil, que daí já tem o link com todos os meus canais, meu WhatsApp, tem tudo ali para me encontrar. Vamos começar por umas perguntas para além das outras que eu já fiz. Por que aceitou o meu convite? Primeiro porque, assim, a gente começou a trocar ideia, né, no Instagram e tudo mais, e eu via que a sua cabeça, né, o jeito de você pensar é muito parecido com o meu. Né? Então, literalmente, assim, eu só aceito estar nos lugares que fazem sentido para mim. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, que oportunidade, que me chamaram para fazer uma palestra, e eu falei não, porque não batia. Exato. Então, assim, não é, sabe, eu não preciso pegar tudo que aparece na minha frente. Exatamente. Então, eu tenho que estar no lugar. Sim, estar nos lugares que fazem sentido para você. E você fez muito sentido para mim. Quando eu comecei a ver o que você falava, daí a gente começou a conversar, né, você manda os vídeos, e aí eu vejo e falo, nossa, sabe, faz sentido. Tá aqui. Alinhamento, é isso que eu costumo falar também. Sim. Uma outra pergunta, o que você
O que fez a você decidir sair do seu próprio país? Eu comecei, né, pelo inglês, né, mas eu percebi que eu estava fugindo, na verdade, de uma situação que não estava legal para mim no Brasil, sabe? Tava tudo dando errado, assim, no sentido de, emocionalmente falando, profissionalmente falando, até que eu estava andando, mas dentro eu senti um vazio, sabe? Aí eu falei, vamos tentar aqui aprender inglês, e quando eu cheguei, né, para cá, né, nessas terras da rainha, eu percebi que eu me identifiquei mais com as pessoas aqui, com o jeito deles de pensar, né, que aqui cada um cuida da sua vida, né? Eu acho isso Exatamente, maravilhoso. sim. Então essa independência emocional me chamou atenção. Aí eu vim pelo inglês, mas acabei ficando por inúmeras outras razões. Pegando nesse gancho, como você lida com o erro? Porque certamente que houve alguns erros quando você veio, não é? Porque isso é normal. Assim, é engraçado, porque sempre que acontece alguma coisa, eu tenho uma coisa que é um ponto que eu gosto bastante em mim, eu sempre tenho uma outra visão das coisas. Então, eu pego o fato, eu pego ali o que a gente sentiu, né? Então, as emoções, eu separo o fato das emoções e eu olho como uma terceira pessoa para a situação. Exato. Então, eu percebo o que eu posso aprender, né? Eu brinco que do eu virou conhecimento que virou dinheiro. Então, tipo assim, sabe? De alguma forma, tudo que acontece na minha vida eu vou usar a meu favor. Eu vou aprender para alguma coisa. Então, eu sempre uso os meus erros para aprender. Porque se você não aprende, a questão é que você vai errar de novo, Exato. e de novo, no e de mesmo novo. erro. No mesmo Por erro. exemplo, eu costumo falar isso, que os erros temos que aprender com eles e não errando da mesma forma. Até podemos errar, que isso é normal do ser humano, mas errar pelo mesmo erro já não é, já é burrice, desculpem Sim, este termo, já é burrice mesmo, porque não faz sentido nenhum. Ou seja, tornou a fazer a mesma coisa. sim. Portanto, não pode errar da mesma forma. É que nem quando as pessoas chegam falando, né? Ah, isso tá acontecendo isso de novo, mas não sei o que lá. Tá, qual foi o padrão que você já enxergou e decidiu não fazer nada? Exato. Porque a decisão você tem que tomar. E você pode decidir fazer alguma coisa em relação àquilo, ou decidir não fazer nada. A decisão está tomada. Exato. E quando você decide não fazer nada, vai acontecer de novo e vai aumentando, vai escalando, né? Então, o grau de dificuldade daquilo vai aumentando, até você parar de ignorar. Exatamente. Então, por que a gente não, né, eu brinco muito que eu tenho essa coisa de me forçar, quando eu vejo que é alguma coisa que eu tenho que aprender, eu me forço a fazer aquilo de uma forma que eu posso controlar o máximo possível. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma frustração que eu quero trabalhar, de alguma coisa assim que, né, eu, sei lá, não consigo errar aqui, fico muito nervosa, eu vou errar de propósito. O que eu vou escolher que eu sei que eu sou ruim? Eu vou errar de propósito. Entendeu? Por quê? Porque assim eu me forço a lidar com aquela frustração numa situação que é controlável. Exatamente. Entendeu? Quando aquilo escalar quando eu errar em cima de um palco, Exatamente. eu Sim. já vou estar mais preparada, Exatamente. entende? Eu acho que todas as falhas e erros são contornáveis, porque se acontece o que acontece, isso é uma das perguntas que eu vou fazer daqui a pouco, é porque por alguma razão é. Sim, Portanto, eu falo também isso muito, que nada acontece por acaso. sim. E esse é um dos pontos. Esta é a tal pergunta que eu queria dizer. Por que você faz o que você faz? Foi engraçado isso, porque eu meio que sempre fui jogada para esse lado. Assim, desde os 17 anos de idade, mais ou menos, que eu já percebi que eu gostava dessa área de psicologia e tudo mais, mas aconteceu uma coisa que eu dei um conselho para uma amiga, imagina, 17 anos de idade, a gente não tem nem vida direito ainda, né? E eu dei um conselho para uma amiga e ela seguiu, ela não gostou do resultado e veio me culpar. E aí eu falei assim, não estou pronta para isso. Sendo que foi, né, a gente sugere as coisas, né? Não quer dizer que a pessoa tem que ter responsabilidade pelas ações dela. Mas eu não vi isso na época. E aí eu desisti de fazer psicologia, entrei em outra coisa, entrei na faculdade de publicidade e propaganda, mas dentro da faculdade de publicidade e propaganda tinha o quê? Aula de psicologia. Era a aula que eu mais gostava. Aquela aula que eu só tirava 10 e não sei o quê. Então, assim, eu sempre estudei muito psicologia para mim, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, né, dentro dos lugares, dentro da empresa, com os amigos, assim, sabe aquela coisa de toda hora alguém me chamava para tomar um café e contava a vida e eu ia lá e resolvia, né, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver, ok, eu tenho um jeito para isso, eu gosto disso, vou estudar isso. Mas eu estudei para mim primeiro.
Até que começaram a falar, você tem que fazer para fora, você tem que fazer para fora, você tem que fazer para fora, porque eu estava fazendo muita diferença na vida das pessoas já. Eu falei, ok, então vamos encarar uma coisa Exato. que eu sempre gostei. E é engraçado porque me dá uma energia, assim, absurda. Então eu posso ter trabalhado, sei lá, 12 horas, e quando eu falo, ok, agora eu vou atender alguém, parece que eu posso ficar mais 10. Porque você vive aquilo que você fala. E isso Eu faz com amo que aquilo você que eu fique faço. muito tempo. Parece que o tempo são 4 horas de palestra, por exemplo, não sei se faz palestra nesse não, e parece que passou só uma, porque o Sim, conteúdo que você fala é aquilo que você vive. Por isso é que o sim. tempo e as coisas fluem fácil. E eu Não é isso? gosto de aprender com as pessoas, assim, sabe, Exatamente. também. Então, é uma troca, a gente está sempre aprendendo. Então, eu nunca vou falar que eu estou 100% pronta e que já estou, Ninguém está. não. Estou sempre aprendendo, Exatamente. né? Cada pessoa que eu pego, eu aprendo uma coisa nova. Exatamente. O que é mais empolga? Me empolga? Sim. Ixi, tudo que você falar de performance, de autodesenvolvimento, assim, qualquer tipo de assunto nesse sentido de ser humano, como que funciona a mente humana, eu fico ali para sempre. Então, vamos lá. O que é mais empolga então nesse caso? Eu acho que é estar com as pessoas, entender o que a pessoa, por exemplo, eu tenho um estudo, né, que eu vejo o formato do corpo da pessoa, eu vejo como que ela funciona, né, então o nosso corpo é como um diário, então eu consigo olhar para o corpo da pessoa e eu consigo entender como ela funciona e por que ela funciona daquele jeito. Só que eu não vou ficar falando isso para as pessoas, né, chegar, Sim, né, descrevendo, você sabia que você é isso, né, mas é muito interessante, me empolga muito quando eu consigo ver essas características, né, que são 5 características que a gente tem, todo mundo tem as 5, mas em porcentagens diferentes. E quando eu vejo a pessoa falando e eu consigo identificar de onde veio, eu fico fascinada. Tem então, gente que às vezes está nervosa, até está chorando, e eu tô assim, nossa, que incrível. falando nisso aí, em 1 minuto consegue falar sobre mim? Consigo, Então falo consigo. só 1 minuto, não tenho aqui nenhum cronómetro, Sim, mas sim. Bom, pode tem falar. um resumo, assim, Sim, seu, né? exato. Você gosta de fazer as coisas bem feitas, você vai procurar o perfeccionismo, né? Você, às vezes, você vai ter um conflito de querer, você quer entregar rápido, mas ao mesmo tempo você segura um pouco porque você quer que não tenha erro nenhum. Você vai ficar segurando aquilo, assim, mas para entregar perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho alguma atividade que eu preciso saber que vai entregar, nem que seja no prazo certinho, preciso entregar mais cedo, naquele prazo certinho, e que esteja bem feito, eu vou pedir para você. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com alguma coisa que eu preciso de um processo, alguma coisa que eu preciso descrever um procedimento, que eu preciso detalhar as coisas, ver assim pontos e riscos que outras pessoas não vão ver, eu vou em você, por exemplo, Mas é entendeu? isso mesmo, eu sou muito detalhista. Por exemplo, este copo tem que ficar aqui e não ali, um exemplo. Sim, Eu sou assim, sim. por acaso enchei mesmo. Você tem que segurar, só tomar cuidado, porque às vezes você segura muito as suas emoções. Ah, Você tem sim, que, concordo. às vezes, É, assim, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, se sente até um pouquinho culpado, às vezes, sabe, quando você carrega o mundo nas costas, você carrega, às vezes, as pessoas nas costas, e isso pode ficar um pouco pesado para você. já carreguei muito, mas isso Então, é passado, portanto. que bom. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Outra pergunta, o que você está ansiosamente esperando? Engraçado, né? Eu acho que é sempre o dia de amanhã, assim, no sentido de, eu sei onde eu quero estar, eu tenho o meu plano, e dá até medo da velocidade que as coisas acontecem. Por isso que eu falo que é o dia de amanhã, porque eu planejei um negócio para 10 anos, que eu acho que em 2 já está acontecendo. Então, assim, é muito rápido, né, quando você enxerga as coisas. Então, eu já vejo, assim, o que eu quero realizado, formado na minha frente, sabe? Eu sei que está um passo de chegar lá. Isso mesmo, tem que colocar na sua memória, na sua cabeça, para depois ficar, para colocar na sua visão, no seu campo de visão, porque o Sim. projeto somos, é o nosso próprio cérebro, e depois é colocar no nosso ponto de visão. E é Sim, engraçado que não é só isso, porque quando você tem essa visualização do que você quer, as coisas começam a aparecer. exato. Literalmente, assim, chega, né, eu botei na minha cabeça, eu quero um lugar assim, assim, assado. Acho que não deu 24 horas, eu recebi uma mensagem, olha, a gente abriu aqui um negócio assim, assim, assado. Era exatamente o negócio principal que eu estava programando para 10 anos. Falei, meu Deus, tá acontecendo Chegou agora. mais cedo, é isso aí. Entende?
Antes de continuarmos com mais perguntas, eu vou-lhe pedir que tire uma caneta daqui. Cada caneta tem uma palavra e vai falar sobre essa palavra que você... Da caneta que está... Tá, eu não vou olhar. Não, você não consegue ver. Não, eu vou Você tentar, não consegue mas eu ver. vou tentar escolher Sim. sem ver nada, Ok, mas sem cuidado ver com o cor, copo. sem ver nada. Sim. Verdinho. O que está escrito está na traseira, você não consegue ver. Aqui. Ah, tá. Aqui. Sonhos. Ai, que bonito. Nossa, gente, eu sou uma realizadora de sonhos. Literalmente, eu realizei tantos sonhos já na minha vida, mas tantos sonhos. Fala-me 4. 4? Bom, aprender inglês, ter um carro conversível, morar com vista para o mar. Deixa eu ver o que mais. Trabalhar em grandes empresas. Né? Mas isso é o que tem hoje. É o que eu já conquistei. Sim, e os próximos 4 sonhos que tem? Que já está acontecendo, assim, que já está chegando no caminho. É conhecer as pessoas que eu mais sempre quis conhecer na minha vida. Já conheci, assim, rápido, um deles, que é o principal. E, assim, já sei que eu vou estar mais perto dele, em breve. Então, é estar com as pessoas que eu realmente queria, assim. Trabalhar, é engraçadíssimo. Outra coisa era trabalhar. Eu tenho muita vontade de trabalhar com artista, no sentido de, eu fico muito triste mesmo, de ver os artistas fazendo, assim, coisas que, de repente, é importante para as outras pessoas, mas eles não olham para eles mesmos e alguns acabam suicídio, coisas assim. Sim. Isso me machuca muito. Então, eu queria trabalhar com os artistas para ajudar eles a se encontrarem, porque eu sei que é um peso muito grande que eles carregam. E eu acabei de ter uma mentorada que ela é artista e entrou, literalmente. Eu falei assim, gente, já está acontecendo. Então, tipo, já é mais um sonho. Exato. Tem um carro também específico que eu quero, e o lugar que eu quero montar aqui também já está todo na minha cabeça, já sei onde que vai ser, é só, né, literalmente a parte financeira, e é o meu maior sonho, já está acontecendo. Não precisa falar aonde é que exatamente vai ser aonde? Onde reside ou vai ser em Londres? É um espaço físico? É um espaço físico. Eu quero montar, na verdade, assim, em vários lugares. Sim, mas assim. tem que começar num só, né? Tem que começar por um. O lugar que eu quero começar mesmo é no meio do caminho de Santiago. Ok. Isso é Espanha? É na Espanha. A Espanha, ok. Na Espanha. Muito bom. Então já tem a cidade. Okay. É isso aí. Foi isso que eu falei há pouco. Temos de ter no nosso inconsciente para depois ter no nosso campo de visão. Sim. É isso. Muito bom. Essa fica aqui para não ter a tendência de pegar. Sim. Pode tirar uma outra. Agora rolando este. Disciplina. Gente, disciplina é uma coisa tão engraçada, porque querendo ou não você tem, seja para coisas boas ou seja para coisas ruins. Né? Então eu tenho uma disciplina muito boa para fazer as coisas assim do trabalho que precisa ser feito, mas eu também tenho uma disciplina muito boa para ficar, por exemplo, às vezes dar uma enrolada, vamos dizer assim. Então, tipo assim, sabe aquele momento que você precisa de um descansinho? Então eu tenho uma disciplina muito boa para pegar ali um seriado de vez em quando, assistir ali uns 2 episódios, depois eu volto a fazer minhas coisas, sabe assim? Okay. Então, a disciplina é uma coisa que, sem brincadeira agora, não dá para viver sem. Parece, quando você pensa em disciplina, você pensa que é uma coisa engessada, você pensa que é uma coisa chata, você pensa que é uma coisa, né, forçada a fazer, mas não. Só que a disciplina vai te trazer a liberdade. É a disciplina que vai te trazer a liberdade. Exatamente. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente começa a ver o resultado. Às vezes as pessoas, elas fogem porque está ficando chato, porque eu não consigo, e aí elas desistem porque elas não tiveram o tempo necessário ainda naquilo para ter resultado, por conta da disciplina. Por isso é que existem mentores, para encurtar o espaço da aprendizado. E dar uma coisa, por exemplo, que eu faço, como eu consigo ver como cada pessoa funciona, não adianta eu chegar para você e falar assim, amanhã você tem que fazer um negócio, entregar já, para você não vai funcionar. Para outra pessoa que tem uns traços diferentes, vai funcionar daquele jeito. Exatamente. Para você, eu vou falar para você, você vai descrever o processo, você vai detalhar e não sei o que lá. Por quê? Porque aquilo vai te trazer a segurança para fazer. Eu não vou te julgar no meio do palco e falar assim, vai lá, entendeu? Agora, tem pessoas que eu vou precisar fazer isso. Então, entender como a pessoa funciona. Porque não adianta você ter disciplina para uma coisa que não funciona para você. Exatamente. Você vai ficar frustrado, você vai estar, é que meu professor fala, tomando paracetamol ao contrário, parece que você está
regredindo, Exato. vai se sentir mais frustrado, não vai ter resultado, vai ficar se comparando com as pessoas porque funcionou para ele, não funciona para mim, entendeu? Então você tem que saber como usar. Acho que a disciplina você tem que saber como usar. Antes eu comparava muito com as pessoas, há 10 anos para cá eu me deixei, porque aquela pessoa que faz daquela forma tem o que tem, teve um processo para fazer, não quer dizer que seja o meu processo. Por exemplo, este podcast, tem pessoas que fizeram o podcast que foi em uma semana e eles montaram. Agora eu tive um processo quase de um ano para fazer isto. Toda a gente tem o seu tempo, o seu processo de aprendizado e como fazer as coisas. E você precisa disso, porque você está indo contra a sua forma de funcionar se você não fizer. Exatamente. Desse jeito, entendeu? E para você tem que se comparar com o seu eu de ontem. Eu costumo falar, e já falou isso, eu lembrei de uma coisa, eu sempre falo isso, ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Sim. Eu sempre falo isso e lembrei-me disso agora. Eu acho que você já viu alguns stories meus que eu de vez em quando eu coloco a frase do dia. Sim. Eu coloco, todos os dias eu coloco uma frase, não sei se você já viu. Sim. E de vez em quando eu já coloquei essa umas poucas vezes. Temos que ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, desenvolver cada dia e nunca ser a mesma pessoa que foi ontem, que se foi há um mês atrás, há um ano atrás, porque isso não é desenvolvimento. É sempre... Isto a pessoa estancou na vida, não? Sim, é por isso que eu brinco, né? 1% melhor hoje são 365% melhor no final do ano. Exatamente. É muita coisa para ser ignorada. Exatamente, né? Isso é verdade. Vamos tirar mais uma. Tentar tirar mais para cá. Azulzinha. Ah, Vitória. Nossa, eu acho que foi dia 2 de dezembro. Então, né, deste ano, hoje é dia 2 14, de dezembro de 2025. Hoje é dia 14 de dezembro, então acho que é a minha vitória aqui, que é a última vitória, que são várias, né? Que eu percebi que foi que eu nunca imaginei que eu fosse receber um título como eu recebi, né? É o de Dama Comendadora, que para mim foi assim... É engraçado isso, porque eu sempre quis levar o Brasil para longe, né? Eu sempre quis levar o Brasil para o maior conhecimento possível de pessoas e tudo mais. E aí vem essa coisa que veio da Câmara, né? Do Brasil e tudo mais. Então, é um título que para mim é muito mais do que um título. Foi uma vitória não só minha, mas eu vou levar todo mundo junto comigo. Exatamente. Né? Então, é uma vitória que não é só minha. E eu ainda vou levar para muito mais longe que isso. Então, acho que para mim, vitória é a nossa superação. Exatamente. É a nossa superação. Quem nunca nem imaginou aprender inglês, né? Agora representando o Brasil em inglês muitas vezes. Sim. Né? Então, acho que é isso. Muito bom. Vamos a mais uma pergunta antes de irmos aí de novo. Qual foi a melhor coisa que aconteceu neste ano? Se calhar foi isso que acabou de falar. Foi tanta coisa. Foi. Tanta coisa. Pode falar duas. Sim. Eu acho que também investir mais em mim. Sabe aquela coisa eu acreditei em mim, então eu tive a coragem de falar assim, eu vou investir em mim. Eu acho que é muito difícil pra gente, né, que tá fora do nosso país, tem gente que tem suporte, tem pessoas que são casadas e tudo mais, quando você tá sozinha é mais difícil, mesmo assim, sabe, eu falei não, eu vou falar não para tudo que me distancia do meu sonho. Isso para mim foi, assim, grande, porque você olha e você fala, né, que nem semana passada, eu recebi uma proposta de trabalho que era acima já do que eu já ganhei na vida, assim, sabe? Já era um salário bem acima do que eu já tinha ganhado, o maior que eu já tinha ganhado na vida. Exato. E eu olhei para aquilo e falei assim, eu tô mais perto, isso aqui me aproxima ou me distancia do meu sonho? E eu falei, distancia. Eu falei, tá bom, tô negando. Exato. Eu falei, isso é difícil. Mas a gente olha, eu tenho tanta certeza de onde eu quero estar, da onde eu vou chegar e do meu potencial, que sabe, desistir para mim não é mais uma opção. Eu lembro dessa palavra que você tocou, que falou, desistir não é opção. Sim. Isso que para quem desiste, que eu falei há pouco, para quem desiste de si mesmo. Sim. Portanto, eu acho que desistir, cada pessoa, mesmo que seja difícil, por isso é que as coisas são difíceis, hoje, mas lá à frente, o preço é pago. Recebe pelos benefícios que fez em algum atraso que teve, as dificuldades que passou para chegar aonde chegou, porque ninguém nasce grande.
quem Sim. nasce grande é monstro, não é? Sim, é verdade. Portanto, Adorei. nós quando nascemos pequenos, não nascemos logo, portanto, temos tudo, é um processo. Tanto ir para a escola, quando aí as crianças quando nascem, tem tudo processo, né? Sim. Porque tudo na vida se faz com o seu devido tempo, como eu falei há pouquinho também. Mas é isso mesmo, isso é muito Até bom. uma coisa aqui, porque eu já tentei fazer besteira. Então, tipo, quando eu falo que eu Mas quero como salvar assim, as besteira? pessoas, assim, é até uma coisa que eu vou avisar as pessoas, porque muita gente, vou até avisar vocês, porque pode ser que ajude, tá? Eu já tomei remédio para acabar com a minha vida, já fiz isso. E hoje em dia eu acho que para mim é uma coisa que faz tão não sentido, sabe? Tipo, é uma coisa que todo dia que eu acordo eu falo assim, poxa, que bom, ganhei mais um dia. E eu vou avisar vocês o seguinte, quando acontecer isso com uma pessoa perto de vocês, próximo de vocês, muitas vezes, que foi o meu caso, eu não sou uma pessoa de ficar pedindo ajuda. Então, às vezes, né, eu vejo gente que se culpa quando alguém, né, por perto, assim, comete suicídio, alguma coisa, a pessoa se culpa, mas eu não vi, mas eu não percebi, mas eu não ajudei. Gente, e é uma coisa dos traços, né, e tem uns traços que eles, assim, eles não pensam, eles só fazem, que foi o meu caso. Então, assim, não se culpem, não achem que vocês não deram o suporte, que vocês, né, ficaram devendo alguma coisa que foi por culpa de vocês, porque não foi, tá? Não foi. Por mais suporte que eu tivesse, era um vazio interno tão grande que eu sentia, que eu só queria acabar com aquela dor. Então, não foi uma coisa que eu planejei. Eu não planejei fazer, eu só fiz. Entendeu? Então, assim, é importante as pessoas entenderem isso, que não é culpa de quem está perto, não é culpa de quem não enxergou. É uma dor muito grande que você só quer acabar com ela. Portanto, o seu emocional nessa época estava muito embaixo. Há uma coisa que fizeram com você passou por algum momento da vida que não queria que passasse, nunca pensou nisso, e por isso é que pensou nessa. A gente nem, assim, literalmente, foi um momento que eu não pensei, não planejei, eu simplesmente fiz. A dor estava tão grande, foi um pouquinho, inclusive, antes de eu vir para cá. Por isso que eu falei que eu vim aprender inglês, mas eu saí fugida, porque a minha Exato. situação no Brasil não estava legal. Estava tudo ruim ao meu redor, mas na verdade, era interno. Era tudo interno. Por isso que hoje eu falo, eu olho para as pessoas e eu vejo um ser humano na minha frente, eu entrego a mão para ele e falo assim, vem que eu te ajudo, porque eu sei como vou sair disso, como te tirar de lá. Isso é bom. Ter Entendeu? essa perspectiva de como a pessoa pode sair. Sim. Isso é muito bom. Vamos tirar mais uma caneta. Se quiser alguma deste lado é só falar. Tá. Acabei de falar coisas assim Mentalidade. parecidas. Mentalidade é tudo. É tudo. E principalmente, aqui vem a coisa do o que me salvou. O que me salvou foi me entender. Foi entender como eu funciono. Por que eu cheguei nessa situação? Porque eu ficava vivendo a vida que os outros achavam que era o que eu tinha que viver. Isso é ruim. Eu tinha o emprego dos sonhos de todo mundo, menos E meu. não sei. Eu vivia no trabalho, eu vivia na casa, né, lugares que eu frequentava, os amigos que eu tinha, era tudo perfeito para os outros, mas não era o que eu queria. Então a minha mentalidade ali, ela estava toda embaralhada, era um monte de pedaços, parecia um Frankenstein, era um pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro, até montar a minha. Então, nessa época, eu tive que aprender quem eu era, o que eu queria, o que eu gostava, eu não sabia nem qual era a minha comida favorita. Ou seja, se conhecer a você mesmo. Sim. Porque você não se conhecia. Sim. E saber falar não. Exato. Saber falar não. E saber falar o que eu sinto. Chegar para a pessoa, né? Hoje é super fácil falar não. Sim. Porque a mentalidade mudou. Sim. Não é isso? Aquela Sara, graças a Deus, não existe mais. Eu sou muito grata a ela. Exatamente. Temos que ser gratos diariamente. Isso que eu falo há pouco. Sim. Temos que agradecer por cada dia. Pensar no futuro, sim, mas não viver no futuro, porque no futuro ninguém vive. Porque ainda não chegou lá. Temos que viver o hoje, o aqui e agora. Sim. Portanto, por isso eu falo sempre isso, que eu aprendi de há 10 anos para cá, esse tipo de mentalidade, né? Que o tema agora é mentalidade. Viver o presente e não o futuro. Até você falou isso já, né? O futuro é a ansiedade, o passado é a depressão. Exatamente. E o presente é o agora. É o que está a acontecer agora. O aqui e agora, como nós estamos de frente a frente. Sim. É isso mesmo. Mais uma pergunta então. Quais foram os desafios mais marcantes até hoje?
Nossa, eu acho que, assim, eu tenho uma coisa que eu sei que o que eu pegar para fazer, eu vou dar o meu melhor, e isso pode ser muito bom, mas pode ser também desesperador para mim mesma, né? Porque eu me coloco em situações, às vezes, que eu falo, nossa, por que você fez isso? Então, por exemplo, eu acho que o meu maior desafio foi quando eu saí de um time no trabalho, fui trabalhar já como supervisora, já como, né, analista, né, de qualidade, cuidando do time e tal, de um produto que eu nunca tinha visto, nunca tinha usado, e eu já ia estar analisando a qualidade de quem atendia aquele trabalho. Então, para mim aquilo foi assim, em uma semana eu aprendi e virei especialista. E aquilo para mim assim foi bom, né? Porque eu aprendi muito, eu entendi que caramba, eu sou capaz, eu consigo. Mas foi vários desafios, né? Teve um outro também que eu entrei numa agência de publicidade que a gente não tinha nem nome ainda. Entrou na Então, agência sem saber o nome ainda. a gente não tinha nem nome, a gente literalmente fomos os fundadores, assim. Exato. E ali eu aprendi, assim, horrores também, né? Porque você está começando do zero, você está começando do nada. Então, eu me coloco sempre em desafios, assim, né? Tanto que quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero mudar de emprego, eu pergunto por quê? Exatamente. Porque, né, de repente, o meu caso era assim, eu parei de aprender aqui, ou, né, por exemplo, o próximo cargo que eu gostaria que eu poderia ter nessa empresa já não é o que eu quero, não é para mim. Então, vou mudar de lugar, eu mudei da publicidade, fui fazer faxina, depois trabalhei com hotelaria, e depois fui trabalhar com tecnologia, e depois com finanças. Isso aqui, tudo aqui no Reino Unido. A publicidade no Brasil, o resto tudo no Reino Unido. Tudo aqui. E assim, é sempre, sabe, ia sempre levando. O que é a minha personalidade, o que eu dei certo em publicidade, eu trouxe para faxina, e daí eu juntei a publicidade com a faxina, fui para hotelaria, sabe, fui juntando as qualidades, as coisas que eu aprendi até formar quem eu sou, o que eu consigo. Então eu sei que eu consigo me colocar em desafios, porque eu sei que eu vou conseguir me virar. Exatamente. E qual foi o tempo que teve nesses processos que você teve? Foi bem rápido até. Então, por exemplo, na faxina, acho que 3 meses eu já estava ali numa posição melhor, daí depois, acho que de um ano, 2 anos mais ou menos, eu fui para hotelaria, em 4 meses eu já estava ensinando o pessoal, em um ano eu já estava ali de supervisora, eu fiquei lá acho que uns 3 anos, aí eu até falei para o meu chefe, falei assim, eu estou saindo, porque aqui não tem como eu crescer mais aqui, só se você morrer, eu não quero que você morra não, porque eu vou pegar o lugar dele, porque não tinha lugar, entendeu? Essa é tão boa. Aí eu mudei de emprego, aí eu fui trabalhar, né, para essa empresa de tecnologia que era para o Google, né, e ali eu cresci muito, assim, comecei atendendo o cliente, depois eu virei analista de qualidade, depois eu virei analista dos analistas, depois eu virei, tipo assim, a pessoa que supervisionava os outros, depois virei team leader, e daí o próximo cargo eu não queria mais. Aí eu fui para finanças, e aí comecei também sem nada, não sabia nada de finanças, nada. Já entrei com, acho que, o terceiro cargo, mais ou menos, da empresa, assim. E aí, sei lá, em 10 meses, lá, os cargos, eles aumentam de 2 em 2 anos. Em 10 meses já me deram um. E qual era esse cargo? Era de associate. Associate. Okay. E aí, daí já estavam falando também do associate 2, que seria o senior, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, eu tinha acabado de pegar aquela vaga, né? Sabe? Acho que fazia 4 meses. Então, assim, é rápido, porque a gente sabe que a gente entrega, né? Eu até brinco. Gente, vocês tomam cuidado com o que vocês desejam. Exatamente. Porque pode acontecer. Pode não, acontece. Eu brinco que teve vaga, que literalmente eu falei assim, a pessoa vinha oferecer a vaga para mim, mas eu não queria a vaga. Aí sabe quando você bota assim, tipo assim, vou botar algumas coisas assim para ela negar, né? Então eu aumentava o salário e diminuía a carga horária. E as pessoas, tá bom. Aí eu falo, agora tem que ir, né? Ficar mais tempo e o salário ser mais alto, quem é que não quer? Então, eu falava justamente o que eu falava, vão negar, né? Exatamente. Vão negar, agora vou ter que ir. Muito bom, então. Vamos a mais uma. Agora escolhe você. Escolho eu? Estas aqui são um pouco mais pesadas deste lado, quer? Sem problema. Então, Confio. Vamos a esta aqui. Agora essa cor. Inspiração. Interessante. Quase que falou isto aqui de uma das perguntas que eu fiz, mas agora seja mais profunda nesse.
É engraçado isso, né? A pessoa que eu mais me inspiro hoje em dia, primeiro, sou eu mesma, sem dúvida. Porque eu já passei por muita coisa, já superei muita coisa. E depois as pessoas que eu vejo que estão galgando e fazendo o caminho, né? Eu já falei isso para você também, quando eu te conheci e tudo mais, o seu projeto, então você é uma pessoa que me inspira, você é uma pessoa que eu tô vendo que tá fazendo, sabe, que não tá brincando, Não, não assim, estou. né? Tudo que eu faço, eu não brinco, eu faço porque eu quero fazer e eu gosto de fazer. Não é, Sim, eu costumo falar também, quem gosta de fazer o que faz, muitas vezes são as crianças, adultos fazem é aquilo que isso. tem que ser feito. Mas eu estou a fazer este projeto, entre outros que vêm aí, porque eu quero não fazer para mim mesmo, claro que é para mim, como falou agora, mas quero conquistar outras pessoas também. Não a fazer o mesmo, podem fazer o mesmo, é óbvio Sim, que podem, mas para a mentalidade da pessoa ser, para ela pensar fora da caixa, como eu costumo falar, porque muitas pessoas estão dentro de uma bolha e só pensam que é só aquele mundinho ali, e sim, tudo que é fora, isto aqui não é meu, volta dentro, e não, o universo é muito grande, e isso falou há pouco, tudo que falamos da nossa boca, aquilo vem, sim, as nossas palavras têm poder. Portanto, cuidado, mais uma vez, cuidado com aquilo que vocês falam. Mas tem outra coisa também que muita gente não fala. Temos de ter cuidado e filtro aquilo que nós escutamos, porque tem sim, muito lixo que entra no ouvido das pessoas, esta bolha que eu falei, que a pessoa fala, isso não é para ti, isso não é para mim, eu uhum, não sou capaz, e a pessoa não quer sair fora dessa bolha, e todo mundo consegue fazer o que quiser da vida, basta-se ter disciplina, inspiração, várias coisas, mas tudo que vocês falarem acontece, mais tarde ou mais cedo, depende da vossa dedicação, é só isso. e entender como você funciona, porque isso que Exatamente, você falou é muito importante. Às vezes as pessoas, elas escutam o que os outros estão falando e elas acreditam. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. exato. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, nossa, cabelo azul horroroso. Aí, se você não se conhece, estou dando um exemplo Sim, esdrúxulo sim, só para sim, entender. exato, exato. Mas se você não se conhece, vai falar, nossa, eu tenho cabelo azul. Nossa, eu sou horroroso, entende? Tipo, não, quando você... Sério, é sério, gente. Se o que o outro fala de você ainda te afeta, é porque de alguma forma você acredita naquilo. Exatamente, é isso aí. Então, se isso acontecer, se você sentir que, né, alguma coisa te balança, tem alguma coisa para você olhar ali. Exatamente. Eu não gostava de me ver nas fotos que eu tirava. Eu não gosto. A minha voz, quando falava, eu não era muito hábil de falar no fone. Eu fazia a Hum, chamada, não era capaz, eu ouvia o meu áudio, esta voz não é minha. E eu depois eu falava para mim mesmo, esta voz é minha, por isso é que eu falei, por isso é que eu comecei a fazer pequenos vídeos, e este projeto agora do podcast surgiu porque a minha voz eu não posso mudá-la. Pronto, uhum, a aparência em mim posso, mas sermos humildes uhum. com nós próprios. E eu fui humilde comigo mesmo para esta é a minha voz, eu não posso mudá-la, é com esta voz que eu tenho que eu falo o que eu tiver que ser, o que eu tiver que falar. E este projeto começou com essa razão também. Porque se eu não gostasse da minha voz, eu não gosto da minha voz, não vou fazer isso. E eu, não. Sim, É a minha voz, segue para a frente. é muito legal isso, porque nós somos os nossos maiores críticos. Exatamente, Então, se você não prestar atenção, né, se você não sabe ali como você funciona, você mesmo vai ficar se criticando exato. e não consegue fazer, né? Eu, por exemplo, no início, eu não conseguia ver meus vídeos. Eu postava assim, eu gravava e postava, entendeu? Eu não vou deixar de fazer, Claro. mas eu não via, né? Agora tem que botar a legenda, né? Sim. Isso é da Mas Alexandre agora eu acabou. consigo, Exato, entende? exato. Mas é porque foi um treino, Exatamente. né? É tudo na vida é o treinamento, né? Porque, como eu falei há pouco, ninguém nasce sábio. A gente Sim, tem que ter a mentalidade, entre outros processos, para saber o que quer, saber quem somos nós, para decidirmos o que é que será no nosso futuro. sim. Porque o que eu estou a fazer agora, dá um ano para cá, se eu, o passado ninguém mais, como eu falei, mas eu devia ter começado, mas não comecei mais cedo. Mas não, eu comecei, o que importa é Hum. daqui para a frente. Você começou na hora certa. Exatamente, Você não comecei estava quando pronto devia, antes. exatamente, só que não estava, exatamente, é isso Tem aí. uma coisa só que eu quero Sim, 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 complementar sim, da inspiração, que os meus mentorados me inspiram muito. É muito legal isso, porque eu olho para eles e eu já vejo o potencial logo de cara, né? Porque eu exato, exato, consigo enxergar isso. E aí, quando eles começam a fazer, e eu falo, né? Faz assim, faz assado, e eles começam a ver ali o resultado e tal, aquilo,
às vezes eu brinco, eu fico mais empolgado que vocês, né? Eu vibro mais que vocês, às vezes, quase obrigo eles a celebrarem, né? Porque a gente tem essa mania também de não celebrar, né? Então, primeiro de tudo, seja a sua própria inspiração. Eu acho que isso para todo mundo é fundamental. E celebrar todas as pequenas vitórias. Não é aquelas grandes, aí eu consegui, sei lá, ter um carro dos meus sonhos. Mas antes de ter o carro dos sonhos, tive um carro pequeno. O carro cair aos pedaços, o espelho retrovisor quebra. Tem que ter qualquer coisa que faça de novo que a pessoa tem, celebra. Mas, tenho um carro fraco, não importa, é seu. Conquistou. Depois tem outro melhor, como falou há pouco, que quer ter um carro melhor, que já sabe qual é que é ele. É uma conquista, de grau a degrau. Inclusive, eu tinha horror em dirigir. Eu ainda estou trabalhando, assim, ainda não é uma coisa assim que, nossa, eu dirijo super assim, não sei. Mas eu não conseguia dirigir também. Então, eu aprendi com 30 anos. Então, é outra vitória. Exatamente, é isso aí. Vamos tirar mais uma? Pode escolher. Posso? Não sei, mas vamos a esta aqui. Bíblia. Muito legal. É engraçado isso, né? Porque eu estudo, até por conta dos meus mentorados, eu estudo todas as religiões. Então, eu gosto de entender, né, porque eu tenho mentorado de tudo quanto é religião também. Claro. Então, eu preciso entender o que é importante para eles, para eu não ultrapassar limites. Exatamente. Então, quando eu vou pedir para eles fazer uma tarefa, eu preciso entender o que eu posso pedir, o que de repente eu estou indo contra uma religião ali. Exato. Né? Então, assim, a Bíblia, a gente fala que é o livro que é o mais sábio de todos, é o que foi escrito, né, há mais tempo. Exatamente. Ainda continua a ser hoje o mais lido. Sim, sim. Então, eu acho assim, a gente só tem que tomar cuidado aqui para as pessoas não deturparem, né, cada um ter a sua própria interpretação daquilo. Exato. E acabar levando aquilo para um lado mais, o que aquela pessoa quer que aquelas outras pessoas ali façam. Só isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas todas as respostas estão ali dentro. Dentro da Bíblia. Tanto na própria riqueza está na Bíblia. O Salomão, eu não lembro dos outros, mas tem vários pessoas ricas que estão escritas na Bíblia que foram ricos. Eu escutava uma coisa e era verdade. Se naquela época havia ricos, porque é que na nossa vez temos que nos lascar? A gente não achava tem que lógica. era... só para os outros, não. Nós onde é que ficamos no meio disso? Eu vi, acho que foi o Thiago Nigro que falou agora, não lembro direito quem foi, mas que eu achei muito interessante, falando sobre Jesus não era pobre. Né? A gente tem aquela imagem, então, né, tipo, o carpinteiro também, né, de José e tudo mais, era uma profissão que era como se fosse, né, o cara bem, né, estudado na época e tudo mais, então, assim, e ele tinha patrocinadores, né, que eram as pessoas que pagavam, então, a gente fica achando que tem que ser miserável, né, para poder ter valor e tudo mais, e é o contrário. A abundância está aí. Exatamente. Né? Então, o que eu faço é assim, ok, se eu tiver mais dinheiro, o que eu vou fazer? Eu transbordar. Exatamente. Né? Então, eu quero fazer mais para transbordar. Não é para, vou tirar do meu para dar para aquela pessoa, né? Já fui essa pessoa, né? Não preciso mais fazer isso, a gente aprende a lição, exatamente. Né? Porque a gente acha que o nosso valor está no que a gente entrega, e não é. Não. Em que a gente já é. Exatamente, daquilo que nós somos, é isso mesmo. Vamos tirar mais uma e antes de irmos para o outro tópico. Acho que é a segunda. Esta aqui? Uhum. É a minha cor. Castanho não, isto é Bordeaux. É Bordeaux. Tipo Bordeaux. Gratidão. Gratidão, falei disso há pouco. Muito legal. Eu vejo lá os teus posts, assim. Aí você pergunta e eu faço. Se eu não agradecer ainda, quando eu leio, eu agradeço. Então, eu acho que gratidão é uma coisa... obrigatória que eu falo. Eu acho que deve ser obrigatório para cada ser humano. E a gente tá bem com o nosso passado, com o nosso presente, sabe? Tipo, a gente tá bem com as pessoas. Eu acho que, né, que nem eu te falei, eu já passei por muita coisa. Eu falei só um pouquinho aqui, mas eu passei por outras coisas também. E, tipo assim, eu sou grata a cada dor que eu sofri, porque não quer dizer que eu quero mais, tá ótimo. Claro, exato. Mas é no sentido de, tipo assim, caramba, eu sou hoje quem eu sou, pelo seu passado. Pelo que eu cresci. Eu até brinquei, né, que a gente estava conversando antes, né, quando eu fui receber lá o título, né, eu não programei falar as coisas, na hora que eu falei, uma das coisas que eu falei, que as pessoas vieram depois falar comigo, foi assim, eu agradeci
não só as pessoas que torceram para eu estar aqui, mas as pessoas que também acharam que eu não fosse estar. Porque essas Exatamente. pessoas me fortaleceram. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser grato. Né? A É gente isso tem que ser mesmo. grato. E agradecer sempre, isso é muito bom. Vamos a mais uma, antes de irmos a esta caixa de surpresas. A mesma cor, é isso mesmo. Ah, é? Tá chamando, vamos ver. Jesus Cristo! Gente, é engraçado falar sobre Jesus, porque para mim ele era o ser humano mais iluminado e mais incrível que já existiu. Até raiva esse homem já sentiu, né? Então, assim, ele realmente é um espelho, né? Assim que a gente olha e fala assim, eu quero me espelhar o máximo que eu puder ali, porque para mim ele foi completo. Ele teve Exatamente. tudo. Ele teve tudo. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu faço com as pessoas, né, com os meus mentorados e tudo mais, né? Por exemplo, eu não aceito todo mundo que vem fazer mentoria comigo, que pede para fazer. Porque eu olho se a pessoa ela está pronta, como Jesus fez, para tirar a utilidade do que traz aquele problema para ela. Exatamente. Se a pessoa estiver pronta para tirar aquela utilidade, aí eu aceito trabalhar com ela, porque senão não vai dar certo. Ele não fazia milagre em todo mundo. Exatamente, Ele, claro. ele tinha que saber se a pessoa realmente você quer se livrar daquilo que te dava aquele problema, e aí ele ia lá e fazia. Então, para mim, se eu pudesse almoçar com alguém, sabe aquela pergunta? Jesus. É isso aí. Vamos a mais um tópico aqui. Eu vou levantar esta caixa e tem umas perguntas aqui, umas frases, e você vai falar sobre elas. Uhum. Eu gostaria que tirasse uma cartela, né? Eu falo de cartela, não sei se é o próprio nome, mas tiro uma e falo sobre. Um hábito seu que quase ninguém entende? Vixe! Se quiser falar dois, tantos. pode falar dois, três, pode falar quatro. Se tiver quatro, tem quatro, pode falar. Deixa eu pensar. Nossa, eu discuto comigo mesma. Eu ando na rua falando, às vezes, assim, dançando, cantando, ninguém entende. A pessoa olha assim, essa louca aí, né? Sabe, tipo, sei lá, tá no supermercado, começa a tocar uma música, começa a interagir. Então, assim, meus amigos ficam brincando que eu faço eles sentirem vergonha, assim, eu fico, nossa, Sara, eu tô passando vergonha aqui. É um hábito que ninguém entende, aí eu não me importar ao redor. Com Né? aquilo que as pessoas pensam ou falam de você. Então eu faço, não é que nem eu cheguei para as pessoas que eu acabo de conhecer e já chego fazendo piada, já chego brincando, já chego assim, não interessa o nível da pessoa, entendeu? Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Outro hábito meu é, eu não penso muito para falar às vezes, sabe? Então, eu falo às vezes, assim, agora eu tô filtrando mais. Mas eu falava muito o que eu pensava, assim, também as pessoas, nossa, você teve coragem, né? Então, tipo, de falar as coisas que eu não quero, né? Eu estava comentando anteriormente, né? Então, tipo, de me chamarem para ser madrinha, eu falar não, né? Tipo, quem, né? Não é que eu não pense nas pessoas, é o contrário, sabe? Eu não posso me deixar de lado para poder fazer uma coisa que não está fazendo bem para mim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, ai, Sara, é muito difícil para mim falar não. E aí eu penso o seguinte, a pessoa, esse problema em falar não, geralmente ela chega para mim e fala assim, vamos me chamar de egoísta. Aí eu falo, quem que é egoísta? A pessoa que está falando para você fazer o que você não quer para poder agradar ela? Ou é você que está olhando para você? Exatamente. A pessoa está sendo egoísta. Então, tipo, eu respondo, sabe? Tipo, você que está sendo egoísta. Então, tipo, as pessoas não entendem como que eu tenho essa facilidade às vezes. Então, acho que isso não deixa de ser um hábito. Exatamente, isso é. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu acho que às vezes eu tenho umas sensações, assim, às vezes, sabe, que eu sinto as coisas, assim, é um hábito também que eu tenho das pessoas, assim, que nem eu já consigo enxergar você lá longe, eu já, assim, sabe, quando às vezes a minha cabeça, ela meio que viaja, ela, assim, ela vai longe, e eu já consigo enxergar além, e depois, às vezes, né, a pessoa depois vem me contar as coisas, eu falo, eu já sabia. Mas como assim? É isso. Acho que eu tenho esse hábito também. E eu tenho um hábito também é um hábito até que bom, assim, que eu consigo enxergar muitas oportunidades aonde ninguém vê. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim contando um problema, eu enxergo uma solução. Não é sempre.
Então, assim, a pessoa, né, chega para mim falando de uma coisa, eu tenho esse hábito de olhar todas as possibilidades e sempre ver um lado de aprendizado, sempre ver um lado positivo em tudo que eu vejo. Isso é um hábito. Isso é muito bom. Vamos a mais uma, só colocar assim de lado, exato. Mais uma. Já virou esse? Conte uma história que poucas pessoas aqui sabem. Agora vamos descobrir as coisas. Tem história. Eu brinco que, graças a Deus, que na minha época de juventude não tinha smartphone, né? Que não tem provas. É isso aí. Deixa eu ver. História que poucas pessoas sabem. Acho que eu acabei contando uma que pouca gente sabia, né? De eu tentar fazer a besteira lá que eu falei. Mas, deixa eu ver. Nossa, é difícil. Essas perguntas faz lá ir atrás, ver o que é. Eu tô pensando, assim, eu sou meio boca aberta. Nossa, Na gente. sua infância, alguma coisa na sua juventude, por exemplo? Alguma coisa? Tem uma coisa aqui que eu vou falar que até, assim, é uma coisa até que eu evito falar, mas parece que, sabe quando você sente de novo aquele sentimento que eu estava acabando de falar do hábito? Sente que parece que eu preciso falar disso em algum momento, né? E já entendi, acabei de entender por que eu preciso falar, ok. Tem muita coisa que o nosso cérebro está sempre protegendo a gente, né? Então, por exemplo, quando eu tentei, né, o suicídio, eu demorei 10 anos para lembrar que eu tinha feito aquilo. Meu cérebro, ele escondeu aquilo. Então, uma coisa que ninguém sabe, que muita pouca gente sabe, é que eu também fui abusada. E eu não lembrava. Eu demorei 30 anos para lembrar. Então, é uma coisa que, né, por isso que, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com hipnose. Exato. Porque se a pessoa não está pronta, sabe, para ver aquilo, é melhor não ver. Exatamente. Né? E quando veio essa situação para mim, literalmente eu falei para mim mesmo, o que eu ainda não enxerguei que eu preciso enxergar para avançar? E aí veio a resposta. Então, assim, a gente tem o poder de fazer isso, né? Então, é uma coisa que pouca gente sabe. Até eu demorei para saber, né? É isso, fez. Esta caixinha vai buscar coisas lá atrás. Sim. Este é um tópico. Vamos a mais uma e depois já se foi. Uma vez em que você subestimou alguém, se surpreendeu? Primeiro eu mesmo. Quantas e quantas vezes eu falava, não consigo, né? Mas teve muita gente, de verdade, assim, que eu me surpreendi, principalmente quando eu achava que a pessoa não... sabe quando às vezes a pessoa tá ali perto de você, mas você nem faz ideia do tanto que você, sabe, é importante para ela. E aí as pessoas chegavam, às vezes, com uma felicidade danada, assim, alguma coisa, e me falavam, nossa, né, não esperava por essa. Isso acontece até que bastante, assim. E teve gente aqui também que eu não vou falar que foi subestimou, porque eu já vi o potencial na pessoa, mas assim, você fica extra feliz, né, quando você vê que alguém que passa uma dificuldade tão grande consegue superar aquilo e bum, ela voa e voa de uma vez. É isso aí. Né? Muito bom. Vamos a mais uma e finalizamos com surpresas. Eita! Qual foi a maior lição que a vida já te ensinou? Nossa, forte essa. De que a vida é um suspiro. Essa aí é uma pura verdade. Ela pode acabar literalmente em um segundo. Por isso que a gente tem que fazer cada dia valer a pena. É isso aí, concordo. Até fiquei sem palavras agora. Essa aí é. Porque esta caixa eu costumo dizer não, vou falar agora pela a primeira vez aqui. Esta caixa vai buscar o passado da pessoa. Porque um dos convidados que teve aqui, os dois convidados que lidaram com esta caixa fizeram buscar coisas do passado, ou seja, uma delas não sabia o que é que devia responder a uma das perguntas, acho que já saiu, não se lembrava e ficou assim, mas essa aí foi muito boa. Sim, muito bom, muito bom. Vamos aqui a mais, para finalizarmos, aqui tem umas rifas e qual tem um número, e esta caixa que está aqui debaixo pode ser sua, você tira uma rifa e depois eu já vejo se saiu o número que você... Vamos ver.
Você abre, Será que é? Abre. Pode abrir. Oi. Acertou. É sério? Acho que sim. A primeira vez aqui no canal que uma das convidadas vai levar a esta surpresa que nós temos aqui para todos, mas hoje, pela primeira vez, é uma vitória, podemos falar, é uma vitória para mim, estou muito, um orgulho grande mesmo. Eu também. A Sara... É um infinito que acaba é um 8, né? A Sara Martins, a primeira convidada que vai levar a surpresa que está aqui debaixo e hoje ela vai abrir. Estou muito emocionado mesmo, fiquei muito feliz eu mesmo. Fiquei feliz também. Não pela pessoa em si, mas pela primeira vez que saiu a caixa. Eu gostaria que a abrisse. Muito obrigada. Eu gostaria que a abrisse. Gostei, poxa, está a ver que ela não sei isso. Pode abrir. Nossa! E gostaria que mostrasse para as pessoas que nos assistem. Londres, gratidão. Olha que lindo! Isso é uma recarga, já tem uma dentro, está pronta legal. Quando ela finalizar. Ai, que lindo, amei! Ai, meu Deus, que legal, adorei! Olha! Estou muito feliz mesmo, porque já saiu. Que coisa, não? Já saiu mesmo. Muito, muito feliz mesmo, sério. Quando a gente conecta, não tem como, né? Olha que lindo! Não sei se vai dar para vocês verem, né? Legal. Muito bom. Adorei. Muito obrigada. E tem uma particularidade, a caneta, depois pode colocá-la aqui nesse espaço que tem. Você viu aquela coisinha que tem aí lado? Aqui, né? Pode colocá-la aqui dentro, ou então isto, aqui assim, e depois fecha. Muito prático. Muito bom. Eu amo escrever, então. Pode tapar. Muito obrigada. Tá bom? Mas temos mais surpresas ainda, não finalizou aqui. Esta é uma das primeiras. Eu quero agradecer por ter vindo e tenho aqui mais esta surpresa. Pode abrir. Feliz Natal, você também. Sim, é que nós estamos nessa época agora, né? Ai, que lindo. Uma caneta aí. Ai, que lindo. Uma caneta aqui do próprio canal, não é? E temos aqui uma outra. Nossa! Mais um Ai, presente para o... Nossa, que chique. Eu escrevo demais, então tá muito bem-vindo. Eu escrevo muito bem. Aliás, fica a dica. Para quem não tem condições ainda de fazer uma terapia, alguma coisa assim, se você está com dúvida de alguma coisa, escreve a pergunta no topo de um caderno e por 1 hora você vai escrevendo tudo que vier na sua cabeça de resposta daquilo, tá? Por que é 1 hora? Porque 20 minutos, os primeiros 20 minutos é o seu consciente falando. Depois começa a vir o seu subconsciente. Não fica pensando, não fica querendo que faça sentido. Não vai fazer sentido muitas vezes. Mas depois você vai chegar a muitas respostas que você nem imaginava. O bolo da caneta. É isso aí. Amei. Tá. Tem gratidão por ter vindo ao MF Londres Podcast. Ai, que lindo. E para finalizarmos, temos uma pulseira do Nossa, ainda tem canal. Mais, gente. Gosta sim, para tá vendo? Quando sair na rua, pode colocar ali cada vez que olhar para o pulso, sabe de onde é que você sabe que eu fiquei pensando, né, quando eu tava vindo para cá, né? E é o começo, né, gente, que a gente pensa que, assim, eu nunca imaginava estar em muitos lugares, né? E eu sei que a gente, né, nós somos os nossos responsáveis por abrir ou fechar portas para a gente mesmo. Exatamente. Né? Então eu sinto que você tem esse trabalho, esse projeto, assim, muito bonito também, sabe, de trazer isso, sabe, de dar essa disponibilidade, assim, para as pessoas. É importante, né? As pessoas. Eu que agradeço. Gostaria de falar alguma coisa mais para quem não escuta? Eu acho que a principal coisa é você não deixar de se ouvir, jamais. Nunca desista de você mesmo, nunca desista dos seus sonhos. Tem muita gente que tem dificuldade, inclusive, de sonhar. Não sabe nem que é possível sonhar. Parece que já perdeu há muito tempo, né? Então, quando eu pergunto qual é o seu sonho, eu adoro perguntar isso para as pessoas e acho que 80% não consegue responder essa pergunta. Então, olhe realmente para o que você gosta, e outra coisa, tem um plano, né? Porque se você não sonha, se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem você é e você não tem um plano,
qualquer coisa que apresentarem para você vai te servir. E aí você vai viver desbaratinando de um lugar para o outro, vai viver mudando de ideias, mudando de posição, né, mudando de relacionamento muitas vezes. Então, saiba o que você quer, tenha clareza de quem você é, não desista de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. É isso mesmo. Lembrando também que o nosso canal aqui, MF Loans Podcast, tem o apoio da Start For You, a empresa que dá aquela força para quem está começando a vida aqui no Reino Unido. Traduções juramentadas, currículos, serviços de intérprete e muito mais. Outra patrocinadora é a Alexandra Marques, escritora, mentora, fundadora de Sol to Sol Coaching. Alexandra ajuda famílias a alinharem a vida espiritual, emocional e prática com os verdadeiros propósitos, seja em relacionamentos, negócios ou crescimento pessoal. Eu vou deixar as informações todas aqui em baixo, tanto dos patrocinados como da Sara, e a gente vai se ver um pouco, ver-se no próximo podcast, e mais uma vez, e agradeço por ter aceito o meu convite, e a gente se vê num podcast mais à frente. Eu vou deixar todos os comentários aqui em baixo, fiquem bem, até à próxima. Estou esperando vocês, hein?